Tudo bem? Meu nome é Caritas Daniele, eu sou professora aqui do curso e hoje, nesse nosso encontro, eu trago mais um Quibizu para vocês. O nosso Quibizu de hoje, eu escolhi uma decisão recente, um julgado recente da 5ª turma do STJ. O que esse julgado aborda, analisa? Ele estudou e analisou saber se a conduta de entrar no estabelecimento prisional portando componentes, acessórios de aparelhos telefônicos celulares, aparelhos móveis ou similares, seria uma conduta que se enquadraria ou se equiparia à prevista no artigo 349-A do Código Penal. Antes de eu trazer para vocês a conclusão em que a 5ª turma do STJ chegou nesse habeas corpus, nesse julgado, e até mesmo antes de trazer para vocês uma questão para vocês conseguirem verificar como a matéria pode ser abordada pela nossa banca, eu acho necessário a gente fazer uma retrospectiva dentro do nosso ordenamento jurídico a respeito do tema. Vamos lá, então? É certo que a conduta do artigo 349-A do Código Penal foi uma conduta típica e ilícita incluída no nosso Código Penal em 2009, tá? A partir da Lei 12.012 de 2009, tudo bem? Nesse artigo, no 349-A, nada fala e não tem qualquer tipo de referência que nos permita concluir que a conduta típica e ilícita ali prevista inclui também acessórios e componentes de aparelhos telefônicos celulares, aparelhos móveis. Vamos ver então? O artigo 349-A fala: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similares. Então, neste artigo, não tem qualquer referência a respeito dos acessórios, chips, baterias, carregadores. Ele limita-se a entender como típica e ilícita o ingresso no presídio ou no estabelecimento prisional, como queira, portando esse aparelho telefônico móvel. E similares não pode se concluir pela abrangência de acessórios. A matéria, antes disso, já havia sido prevista como falta grave pela nossa Lei de Execuções Penais, no seu artigo 50, inciso 7º. E ela foi tratada da mesma forma, apesar de defini-la tão somente como uma falta grave, limitando-se a referir-se ao aparelho telefônico celulares móveis, Nada fazendo referência a acessórios, aos componentes e partes integrantes desse objeto, ok? Então, essa era, então, a regulamentação feita até hoje, pelo nosso ordenamento jurídico. Chegou, então, o habeas corpus essa discussão por meio do habeas corpus 619.776 do Distrito Federal. Anota aí que vale a pena a leitura do acórdão na íntegra. Vou repetir. Habeas corpus 619.776 do Distrito Federal. Então, essa discussão envolvia saber se o ingresso de acessórios, componentes, partes integrantes de aparelhos telefônicos celulares poderia ser tipificada como a conduta prevista no artigo 349 do Código Penal. O que o STJ, então, consolidou o entendimento a partir da sua conclusão? Qual foi a conclusão? Ele chegou à conclusão seguinte: olha, não podemos fazer a subsunção dessa conduta, ao tipo previsto no artigo 349-A do Código Penal, em razão do próprio princípio da legalidade,
que norteia, né, o próprio Código Penal. Nós sabemos, é de conhecimento de todos, que não há crime sem lei prévia que o defina. E a lei prévia que o define nada faz referência a respeito de componentes, de acessórios ou partes integrantes. Então ele passou a entender e admitir o seguinte, que o ingresso disso, de baterias, chips, carregadores similares, acessórios desse objeto, do aparelho celular móvel, não configuraria a conduta prevista no artigo 349-A. Ele foi mais adiante. Ele disse o seguinte, olha, pode-se ingressar com o aparelho telefônico todo, desde que desmontado. Porque assim o artigo 349-A do Código Penal não faz a previsão. Ele ainda explicou a adoção desse entendimento. Disse o seguinte, olha, a gente sabe, não há crime sem lei prévia que o define. E adotou com essa base, né, doutrinária a sua conclusão, mas buscou também na própria corte entendimentos jurisprudenciais similares, que é o caso do RHC 98058. A nota que também vale a leitura na íntegra do acórdão. RHC 98058. Nesse RHC também foi discutido a subsunção de uma conduta a um tipo penal. E nela se entendeu da mesma forma, que não poderia ser equiparado a figura de um semi-reboque a um veículo, né, automotor. Então, nesse caso, ela, inclusive o STJ, sexta turma, afastou uma condenação exatamente com essa ideia do princípio da legalidade. Tudo bem? Apresentada para vocês essa conclusão aí do STJ, esse recente julgado da quinta turma, foi feito no dia 24/4/2021, dias atrás, né? Eu vou mostrar agora para vocês como é que o tema, então, pode ser abordado pelas nossas bancas. Vamos lá? Constitui o delito do artigo 349-A do Código Penal a entrada nos presídios com chip, bateria e demais componentes e acessórios do celular, mesmo que separados. Julgue o item segundo o entendimento do STJ. Então, a gente sabe agora, a partir dessa análise, que essa assertiva, né, que esse item estaria errado. Por que estaria errado? Pela parte final, mesmo que separados. A decisão do STJ é clara em dizer exatamente nesse sentido. Se separados estiverem, né, podendo inclusive ser um aparelho telefônico completo, desde que separados e desmontados, a conduta não se subsume à prevista no artigo 349-A do Código Penal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova dica aí do nosso KiBizu, para vocês não errarem jamais, e eu conto com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!